turma do 7º ano A e B. Vamos dar início a mais uma aula de ciências. Vamos dar continuidade ao ambiente aquático e às regiões costeiras. Hoje nós vamos ver os ambientes sobre o ambiente aquático. Esta aula será ministrada para o Antônio Jesuíno da Silva, a Escola Antônio Jesuíno da Silva, e é a nossa 7ª videoaula. Então, um dos aspectos importantes para a vida aquática é a disponibilidade e intensidade da luz no ambiente, pois ela é necessária para a fotossíntese. Então, a água, um dos aspectos mais importantes para a água é a luz. Quanto mais um ambiente aquático ele é iluminado, mais possibilidade de diversidade de animais, de vidas, de seres vivos, é maior essa possibilidade. Porque facilita a sobrevivência, principalmente dos seres fotossintetizantes. No ambiente aquático, a intensidade de luz diminui com a profundidade. Então, quanto mais fundo for o ambiente, mais escuro quanto mais profundo, mais escuro vai ficando. E assim vai diminuindo a diversidade de seres fotossintetizantes devido à falta de luz nesses ambientes. A zona eufótica, e nós temos aqui a zona eufótica e a zona afótica. A zona eufótica é a região que é bem iluminada e é onde há organismos fotossintetizantes. E a zona eufótica é onde a intensidade dessa luz é insuficiente para a realização fotossintetizante. Nós temos aqui uma imagem que mostra essa divisão, mais ou menos, das regiões, das zonas. Nós temos aqui que a zona eufótica, ela vai até mais ou menos uns 200 metros de profundidade, que é onde a luz do sol ainda consegue iluminar e possibilita melhor a vida dos seres fotossintetizantes. E a zona afótica, ela fica aqui mais ou menos numa faixa de 1.000 metros, que aqui já é uma região mais escura, onde há seres não fotossintetizantes. E aqui nós temos a zona abissal, que nós vamos falar mais à frente, que é um lugar bem escuro, bem profundo, bem escuro, que é abaixo de 4.000 metros. E que vamos falar um pouquinho mais adiante sobre esses seres que vivem nessa região. O plâncton é composto por seres vivos microscópicos que vivem na água e servem de alimentos para outros animais, ocupando os primeiros níveis da cadeia alimentar aquática. Eles se movimentam juntamente com a corrente de água e podem ser divididos em dois grupos, que é o zooplâncton e o fitoplâncton. Então, esses seres, os plânctons, eles são minúsculos, são bem pequenos, não conseguem ver a olho nu, eles são os mesmos e eles são facilmente arrastados pela água. Nós temos aqui os zooplânctons e os fitoplânctons, que são esses dois grupos que fazem parte dos plânctons. Os zooplânctons, eles são formados por organismos muito pequenos que não fazem fotossíntese, como os microcrustáceos. Ou seja, esses zooplânctons, eles já vivem numa região um pouco abaixo, que eles conseguem sobreviver na zona afótica, que é uma zona onde os animais eles não necessitam de luz
não necessitam não fazem fotossíntese, então eles conseguem sobreviver numa zona um pouco mais abaixo. Já os fitoplânctons é composto por organismos fotossintetizantes muito pequenos, ou seja, são as microalgas e microplantas. Estes aqui, eles já precisariam, eles já sobrevivem em ambientes mais próximos, em águas mais acima, onde há uma quantidade de luz, onde o sol ele consegue iluminar bem esse ambiente. Nós temos aqui um exemplo de fitoplâncton e zooplâncton. E os néctons? A capacidade de se deslocar pelo ambiente aquático, usando nadadeiras, pernas ou outras formas de locomoção livre. É o que caracteriza os organismos do nécton, como peixe, tartarugas e golfinhos. São seres também fotossintetizantes. Eles também necessitam de ambientes iluminados que recebam a luz do sol. E temos também os bentons, que a comunidade bentônica ela abrange as populações de organismos que vivem sobre ou dentro do substrato existente no fundo de lagos, rios e oceanos, que são anêmonas, caranguejos e estrelas do mar. Vocês podem observar que tem aqui alguns exemplos de estrelas do mar, que elas estão grudadas no substrato, ou seja, no fundo do mar, no fundo do oceano, nas pedras existentes, que é o lugar onde elas conseguem sobreviver. E esta forma delas ficarem grudadas ajudam na sobrevivência. Quando as ondas das praias, do mar, elas não conseguem arrastar elas para fora do mar. Com a abundância de luz e sais minerais, as águas do fitoplâncton se reproduzem rapidamente e servem de alimentos para consumidores aquáticos e marinhos. E um fenômeno que contribui para isso é a corrente de ressurgência. Então, o fitoplâncton, eles são animais, eles se reproduzem rápido com a luz do sol, onde lugares bem iluminados, que tem bastante luz do sol, bom porque os fitoplânctons eles se reproduzem mais rápido e assim vai tendo mais alimentos para outras espécies de peixes e o que acarreta o aumento dessas espécies. E eles servem de alimentos para os consumidores. No caso, são peixe, outras espécies de animais que se alimentam do fitoplâncton. E o que é essa ressurgência? Que fenômeno é esse? É o fenômeno que ocorre de ressurgência, ele ocorre onde a água ela vem do fundo do mar para a superfície. E quando essa água, os lugares onde ocorre esse fenômeno, que essa água vem do fundo do mar para a superfície, vem trazendo bastante nutrientes, que é o que faz com que essas algas, ajudam também com que essas algas, com que os fitoplânctons, eles se reproduzam mais rápido e o que acarreta bastante o aumento desses seres. Então, lugares onde há esse fenômeno de ressurgência, existem várias diversidades de animais. Outra região de grande biodiversidade são os recifes de corais,
que se desenvolvem em águas pouco profundas e quentes das regiões tropicais e subtropicais. Vocês podem observar que é uma região bem iluminada, então isso possibilita um ambiente adequado para esses seres. A zona abissal, que é aquela zona mais profunda, que ela é um ambiente extremamente escuro, frio e que possui uma pressão bastante alta. É localizada abaixo de 2.000 a 5.000 metros de profundidade. Os seres existentes são extremamente adaptados ao ambiente com estratégias próprias para garantir sua sobrevivência. São, em sua maioria, carnívoros e possuem presas afiadas, bocas e estômagos enormes. Por isso, são capazes de comer outros animais maiores do que eles. Então, a zona abissal, ela é uma zona em que ela não é tão conhecida, mas existem várias espécies neste ambiente. E os animais que vivem por lá, eles tiveram que se adaptar a este ambiente, que é escuro e frio. Nós temos aqui este peixe aqui conhecido como peixe-diabo, que é um ser da zona abissal. E ele tem, esses animais da zona abissal, eles têm uma característica forte também, que é a bioluminescência, que é essa luzinha que eles têm, que eles têm essa capacidade de emitir essa luz, que é o que facilita a atração de presas e possíveis parceiros para reprodução. E essa luz também ajuda na locomoção deles. Então, vocês podem observar que para cada ambiente há uma adaptação. Ecossistema de água doce. Apresenta a formação a partir da água de chuvas, das corredeiras, riachos, rios e lagos, além dos tipos de vegetação e de animais que integram a cadeia alimentar. São musgos, insetos, peixes, sapos, tartarugas e aves. São exemplos destes seres que integram este ecossistema. Então, o ecossistema de água doce também existem várias espécies que integram esse ambiente. Como os musgos, vocês podem observar, temos peixes, insetos. Água doce. Por que água doce? Porque indica a menor quantidade de sais minerais dissolvidos na água. Então, essa água doce, ela possui menor quantidade de sais do que os oceanos, por isso é chamado de água doce. A profundidade média também é menor desses ambientes de água doce e a variação de temperaturas são mais intensas. Então, os ambientes de água doce, eles também variam muito a temperatura desse ambiente. Às vezes, dependendo do tempo, do clima, a água ela pode esquentar bastante, ela pode ficar muito fria. Então, os rios, eles se deslocam de regiões mais altas a partir das nascentes para as mais baixas. Ao longo desse percurso, há variações das condições físicas, químicas, como o teor de gás, oxigênio e nutrientes. E ele geralmente também recebe muita matéria orgânica dos solos, das margens, que pode ser compostas de folhas e organismos mortos. Vocês podem observar aqui, nós temos uma imagem, não sei se dá para vocês ver direito, mas tem a mesma imagem no livro de vocês. O encontro do Rio Negro e Solimões. E essas águas, em uma determinada região, por um longo caminho, elas não se misturam. Por que que acontece isso? Vocês podem observar que o Rio Solimão, ele tem uma cor
marrom, que essa cor ela é devido aos sedimentos de solos, de solos vulcânicos, que vem sendo trazido por essas águas. E o Rio Negro ele é rico em oxigênio. E por que que não, o que que acontece que elas não se misturam em determinada parte desse rio, em determinado encontro? Por conta das diferenças de temperatura, velocidade. Então, o Rio Negro ele tem a temperatura mais alta e o Rio Solimões ele tem uma profundidade maior que o Rio Negro, cerca de 3 vezes maior. Então, tudo isso acontece. A diferença de compostos, das condições físicas, das condições químicas, que impedem que essas águas elas se misturam. Piracema. O que é a piracema? Ela acontece quando uma série de eventos se concretizam, como a temperatura da água e do ar aumentam, o nível dos rios eles sobem até 5 metros e há a subida dos cardumes para as áreas de cabeceira dos rios. Dessa forma, os peixes nadam contra a correnteza para a desova e reprodução. Então, piracema é esse fenômeno que acontece quando os peixes eles estão nadando contra as correntezas para sua reprodução. Isso acontece devido a alguns eventos que acontecem, no tipo a temperatura da água e do ar e o aumento da água. Nas margens dos rios, próximos à superfície da água, o produtor é o fitoplâncton e os peixes são os consumidores. Nas regiões mais profundas e escuras vivem apenas seres decompositores e os organismos que vivem de restos de matéria orgânica que veio da superfície. E próximo às margens de um lago, onde a água é mais rasa, os produtores são os fitoplânctons e algumas plantas como o aguapé e a vitória régia, que vocês podem observar, a vitória régia e aguapé. Então, aguapé e vitória régia e alguns fitoplânctons, eles são os produtores, ou seja, alguns animais eles se alimentam desses seres. Então, nas margens dos rios, o produtor é o fitoplâncton e os peixes são os consumidores. E nas regiões mais profundas, os decompositores vivem somente os decompositores e alguns organismos que vivem de restos de animais, da matéria orgânica, e próximo às margens são algumas plantas aquáticas como aguapé e vitória régia e alguns fitoplânctons. Então, gente, é isso por hoje. Façam o estudo do capítulo 4, ambiente aquático e a região costeira, e copiem o exercício da página 108, as questões 5, 6, a letra A, B, C, D, E e F da questão 6, questão 7, 8, 9, 10 e 11. Espero que tenha gostado e até a próxima aula. Acabou.